pelo convite, para poder combater as narrativas enganosas e a desinformação. Hoje completamos 265 dias dessa guerra. Essa guerra foi imposta ao Estado de Israel no dia 7 de outubro, quando milhares de terroristas do Hamas invadiram o território israelense, assassinando mais de 1.000 pessoas, deixando mais de 5.000 pessoas feridas e sequestrando 251 pessoas por faixa de Gaza, inclusive mulheres, crianças, bebês e idosos. Grande parte deles ainda estão sequestrados nas mãos do Hamas. 120 pessoas, inclusive crianças, idosos e mulheres, ainda estão sequestrados nas mãos do Hamas. Um dia depois do ataque cruel do Hamas, no dia 8 de outubro, o Hezbollah decidiu se juntar ao Hamas e lançar foguetes, mísseis, aviões não tripulados com explosivos em direção ao território israelense. Isso fez com que mais de 60.000 pessoas do norte de Israel evacuassem suas casas. Até hoje não podem voltar para suas casas. O Hezbollah é o maior exército terrorista do mundo, apoiado pelo Irã, financiado pelo Irã, recebe treinamento do Irã, que é o pai do terrorismo do mundo. O Hezbollah não tinha nenhum motivo para se juntar ao Hamas nessa guerra, a não ser o interesse, a vontade, o ódio para acabar, para destruir o Estado de Israel, o único Estado, o único país judeu do mundo. O único motivo pelo qual o Hezbollah se juntou ao Hamas, o único interesse em comum entre o Hamas e o Hezbollah é a destruição do Estado de Israel. O Hezbollah já lançou em direção ao território israelense mais de 5.000 foguetes, mísseis e aviões não tripulados com explosivos em direção ao território israelense. Grande parte desses lançamentos visam instituições civis no norte de Israel. Como eu disse, milhares de pessoas no norte de Israel evacuaram suas casas e mais de 8 meses não podem voltar para suas casas. O Hezbollah, ele fere uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2006 que diz claramente que abaixo do rio Litani, cerca de 10 quilômetros da fronteira com Israel, não pode ter nenhum grupo armado a não ser o exército libanês. Então a solução no norte, nós acreditamos que a solução ainda pode ser uma solução diplomática, colocando em prática uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como eu disse, a resolução 1701. Se não tiver uma solução diplomática, o exército está preparado para uma solução militar. Paulo, veja bem, o Líbano é um país soberano. O Líbano tem a responsabilidade por tudo que acontece no seu país. O Líbano tem a responsabilidade de que grupos terroristas, como o Hezbollah, não continuem lançando foguetes de seu território em direção ao território israelense, visando instituições civis. O Líbano, com uma guerra generalizada no norte de Israel, o Líbano vai pagar um preço enorme por essa guerra. Então nós esperamos que tenha no norte de Israel uma solução diplomática. Nós em Israel, nós tentamos ao máximo não começar uma guerra, porque nós sabemos que guerra tem um preço enorme para os dois lados. Então nós esperamos que a solução no norte de Israel não seja uma solução militar, mas se for necessário para trazer nossos civis de volta para as suas casas, o exército está preparado para uma solução militar no norte de Israel. Em relação às nossas operações no sul de Israel, o exército israelense está próximo de desmantelar a capacidade militar do Hamas, que é um dos objetivos dessa guerra. O exército israelense já desmantelou
19 dos 24 batalhões do Hamas na faixa de Gaza e está se aproximando a desmantelar todos os batalhões do Hamas na faixa de Gaza. Isso não quer dizer que essa guerra no sul de Israel está próxima de terminar. O Hamas ainda guarda em cativeiro 120 dos nossos sequestrados, inclusive crianças e idosos. Um deles é uma pessoa com 86 anos, se chama Shlomo Mansour. Ele foi sobrevivente do Holocausto e ainda está sequestrado nas mãos do Hamas. Então, um dos objetivos dessa guerra é trazer de volta todos os nossos sequestrados. Então, essa guerra só vai acabar não somente quando a capacidade militar do Hamas for desmantelada, mas também quando todos os nossos sequestrados voltarem para suas casas. O exército israelense, ele entende que essa guerra é travada em diversas frentes, e não somente no sul de Israel. Essa guerra é travada também no norte de Israel, onde o Hezbollah lança foguetes, mísseis e aviões não tripulados em direção ao território israelense. Também mais ao sul, onde os Houthis no Iêmen lançam mísseis em direção ao território israelense. Também no centro de Israel, onde grupos terroristas como a Jihad Islâmica continuam fazendo e preparando ataques terroristas no território israelense. Essa guerra é travada em diversas frentes, isso sem falar do Irã, que através dos proxies aqui no Oriente Médio, organizações terroristas que são financiadas, são treinadas e recebem informações do Irã. O Irã tem como objetivo, através desses proxies, desses exércitos terroristas aqui no Oriente Médio, para atacar Israel e tentar alcançar o grande objetivo do Irã, que é acabar com o que o Irã chama do câncer do mundo, que é o Estado judeu, o Estado de Israel. Então, o exército israelense, ele está preparado para fazer o que for necessário para defender os nossos cidadãos, seja no sul de Israel, seja no norte de Israel, ou seja em qualquer lugar. O Irã, como você bem disse, Gerson, atacou o Estado de Israel há 2 meses atrás, lançando mais de 300 mísseis, aviões não tripulados, em direção ao Estado de Israel. O exército israelense, junto com os nossos grandes aliados, conseguiu interceptar 99% desses mísseis. Os nossos aliados sabem que o Irã não é uma ameaça somente ao Estado de Israel, é uma ameaça ao mundo todo. Então, o exército israelense, ele trabalha tanto na defesa, com a capacidade de interceptação desses mísseis, mas o exército também está pronto para atacar onde for necessário para garantir a segurança dos nossos cidadãos aqui em Israel. O Hezbollah, um dia depois do ataque cruel do Hamas, o Hezbollah começou lançando dezenas de mísseis, foguetes em direção ao território israelense. Desde o dia 8 de outubro, um dia depois do ataque, o Hezbollah já lançou mais de 5.000 mísseis em direção ao território israelense. O Hezbollah decidiu se juntar ao Hamas nessa guerra, sem nenhum motivo. Tem muitas pessoas que pensam que tem uma razão geopolítica dessa guerra. Não tem nenhuma razão geopolítica para essa guerra. A única razão para essa guerra é um Estado democrático de direito que tem a grande vontade de viver em harmonia, em paz, em coexistência com os nossos vizinhos, e grupos terroristas que querem nos exterminar e que não têm nenhum compromisso com as leis internacionais. Então, o exército israelense, o Estado de Israel, já provou para o mundo todo que o Estado de Israel sabe fazer paz com os nossos vizinhos. Nós temos acordo de paz com o Egito, com a Jordânia. Nós, há poucos anos atrás, nós fizemos acordos de paz com países árabes aqui na região. E com Marrocos, com Bahrein, com os Emirados Árabes. E nós mostramos ao mundo todo que esse é o nosso caminho. O nosso caminho é para a paz. Nós encaminhávamos em passos longos para normalizar as nossas relações com a Arábia Saudita. E grupos terroristas aqui na região
talvez para não permitir essa normalização com grandes países árabes aqui na região, fizeram esse ataque tão cruel. Todo o objetivo desses grupos terroristas é acabar com o Estado de Israel. Isso é muito importante e fique claro a todos. O Hamas, o Hezbollah, não tem um objetivo de formar um Estado palestino. O objetivo desses grupos terroristas é acabar com o Estado de Israel. E essa é a única coisa que tem em comum entre o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. É o ódio aos judeus e a vontade de acabar, de destruir o Estado de Israel. Sim, Paulo, quem disse foi o general Daniel Hagari, o porta-voz, um dos grandes porta-voz do exército israelense. O que ele falou foi que o Hamas é uma ideia. E realmente, nós podemos acabar com uma ideia, com uma ideologia, somente com uma ideia melhor. Nós esperamos poder levar para a faixa de Gaza uma ideia de coexistência, de harmonia, de paz, em vez da ideia de ódio, de destruição, como é a ideologia do grupo terrorista do Hamas. Mas isso nós não conseguimos trazer para a faixa de Gaza através de uma operação militar. Através de uma operação militar, o exército consegue desmantelar o Hamas militarmente. O exército consegue acabar com a capacidade terrorista do Hamas. Mas o exército não tem capacidade de acabar com a ideologia, com o ódio do Hamas. Nós esperamos que, pelo menos a longo prazo, que a população na faixa de Gaza, que os terroristas do Hamas entendem que a ideologia do ódio, da destruição, não vai levar a nada. Nós esperamos trazer a todos os nossos vizinhos aqui no Oriente Médio uma ideologia de coexistência, de harmonia. Mas através da guerra, através das operações militares, nós temos a capacidade de acabar com a capacidade militar terrorista do Hamas, para que o Hamas não continue sendo uma ameaça aos cidadãos israelenses. Nós não podemos deixar que o Hamas tenha a capacidade de colocar em prática um outro 7 de outubro. Como disse o porta-voz do Hamas, Ghazi Hamad, ele disse que o 7 de outubro foi somente o primeiro passo do objetivo do Hamas, e que o objetivo do Hamas é o 8 de outubro, o 9 de outubro, o 10 de outubro. Então, mesmo que nós não consigamos acabar com a ideologia do ódio, da destruição, mas nós não vamos deixar que o Hamas continue tendo a capacidade de lançar foguetes em direção ao território israelense e invadir o território israelense com armamentos para estuprar, assassinar, sequestrar e ferir crianças, mulheres e idosos. O Hamas nunca mais vai ter uma capacidade como tinha antes do 7 de outubro para cometer essas atrocidades. Porque o Hamas, quando entrou no território israelense, ele cometeu atrocidades que o povo brasileiro ele não consegue... eu acho que o povo não consegue entender, compreender a dimensão desse ataque. Eu vou tentar, se vocês me permitem, eu vou tentar exemplificar o que aconteceu aqui no 7 de outubro. Como eu disse, foram 1.200 pessoas assassinadas, mais de 5.000 feridas e 251 que foram sequestradas. Muitas mulheres foram estupradas, casas foram incendiadas, pessoas foram decapitadas. E tudo foi registrado pelas câmeras GoPro que estavam acopladas nos capacetes dos terroristas do Hamas. Para se ter ideia, a cada 1.000 pessoas aqui no território israelense, uma ficou diretamente afetada pelo ataque do Hamas. Ou seja, a cada 1.000 pessoas no território israelense, uma pessoa ficou ferida, foi assassinada ou foi sequestrada pelo Hamas. O Estado de Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes, 7 milhões de judeus. O Brasil tem uma população com pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se um ataque nessas proporções
acontecesse no Brasil, ele afetaria 160 mil pessoas. Tentam imaginar o Maracanã lotado. 80% do Maracanã é fuzilado. Não morrem, mas ficam feridos. 17% são assassinados. E 3% de todos que estão no Maracanã são sequestrados. Agora multipliquem isso por 2. Isso foi o que aconteceu aqui em Israel no 7 de outubro. Obrigado, Gerson. Eu tenho certeza que o fato de você ter vindo para Israel e ver com os próprios olhos o que aconteceu nos kibbutzim, no sul de Israel, eu não tenho dúvida que você voltou para o Brasil uma outra pessoa, com outros entendimentos em relação ao Estado de Israel. Eu imploro a todas as pessoas que têm dúvidas em relação à forma de atuação do exército israelense. Eu imploro essas pessoas para visitarem o Estado de Israel, para visitarem os kibbutzim no sul de Israel, para sentirem o cheiro da morte, para verem as casas que foram incendiadas, para verem os sangues nos quartos antibombas, para verem as camas com os colchões, com as marcas de sangue das crianças que foram assassinadas nas suas próprias camas. Muitas pessoas, aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de mostrar um apoio a Israel, quando nós falamos sobre os ataques que os terroristas do Hamas fizeram no sul de Israel, tentam fazer uma analogia com as operações israelenses na faixa de Gaza, onde, infelizmente, não somente terroristas são eliminados pelo exército israelense, mas, infelizmente, civis pagam o preço dessa guerra dos dois lados. Mas é muito importante para todos que estão nos assistindo e também para os que não estão nos assistindo, para que os que estão nos assistindo possam passar aos outros essa informação. Nós, do exército israelense, nós vemos qualquer civil que é afetado por essa guerra, seja do lado israelense, seja na faixa de Gaza, como uma tragédia. Mas para o Hamas, isso é uma estratégia. Não os civis aqui somente em Israel, mas os civis também na faixa de Gaza. Para nós, qualquer dano a civis na faixa de Gaza é um horror. Nós fazemos tudo possível para não afetar nenhum civil na faixa de Gaza. Mas o Hamas utiliza os civis como escudos humanos. Então, não somente o Hamas, quando entrou no território israelense, os terroristas visaram atacar civis e causar danos a civis, mas também na faixa de Gaza, eles utilizam os civis como escudos humanos para poder se esconder dos ataques israelenses e poder aumentar o número de civis mortos na faixa de Gaza e assim ter uma pressão internacional maior em relação a Israel. Mas o que eu estou falando, eu sei que o nosso tempo é curto, Paulo, se você me permite uma última frase. Sim, sim. O que eu estou falando não é somente uma análise minha. O próprio líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi encontrada uma troca de cartas entre o Yahya Sinwar nos túneis subterrâneos em Gaza e os líderes do Hamas no Catar. E o Yahya Sinwar, ele disse o seguinte, abre aspas, eu vou ler para não perder nenhuma palavra que ele disse, já é traduzido. Ele disse o seguinte, abre aspas, as perdas civis são um sacrifício necessário. O elevado número de civis mortos cria pressão internacional sobre Israel. Ou seja, a morte de civis em Gaza é uma estratégia para o Hamas. Então, enquanto nós fazemos tudo possível para minimizar qualquer dano a civis, o Hamas faz tudo o que for necessário
para aumentar o dano a civis, porque para o Hamas a vida humana não tem nenhum valor, somente a vida dos terroristas e de seus familiares. Mas nós vamos continuar até o final, porque nós precisamos desmantelar a capacidade terrorista do Hamas e precisamos trazer de volta nossos sequestrados, não só para o bem de Israel, do Oriente Médio, mas para o bem do mundo civilizado. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, uma honra estar com vocês. Estou sempre à disposição.